Vamos lá então, amigos, para as nossas reflexões de hoje. E hoje o tema que a gente selecionou é um trecho lá do Evangelho de João, no capítulo 4, que é o capítulo em que Jesus conversa com a mulher samaritana, mas nós selecionamos aqui 3 versículos que já estão mais para o final aqui da passagem, que são os versículos de 35 a 37, e eu vou ler eles para a gente começar a reflexão de hoje. Não dizeis vós que há ainda 4 meses até vir a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Quem colhe, recebe recompensa e recolhe fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Pois neste caso é verdadeira a palavra. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. E essa é uma fala de Jesus, já como eu disse aqui nessa passagem, né? Do diálogo com a samaritana, mas já um pouquinho mais para o final da passagem, quando já passou, digamos ali, o cerne dessa passagem, que é o diálogo mesmo, quando Jesus está falando com ela sobre água, né, sobre a água viva, e é já um diálogo que Jesus está tendo ali com os discípulos. E parece um pouquinho fora, mas a gente vai tentar entender o que Jesus está querendo dizer com tudo isso, né? Uma fala bastante simbólica, como bem a característica de Jesus, né? Falando de alguns aspectos que são presentes para as pessoas que o ouvem, que têm conhecimento, né? Do assunto. Então ele está falando de colheita, de ceifa, de plantação. Então, bastante simbólico nesse sentido, porque Jesus usa esses elementos para explicar, digamos, alguns aspectos espirituais ou para mostrar para os discípulos ali algum ensinamento mais profundo, e a gente vai refletir um pouquinho sobre eles. Então, Jesus começa essa fala dizendo: não dizeis vós que há ainda 4 meses até vir a colheita? E a gente sabe que quando a gente planta alguma coisa, existe um tempo, e esse é um assunto bastante interessante, né? Essa necessidade até da gente retomar um pouco esses tempos da natureza e perceber que tudo realmente tem um tempo. A gente coloca a semente na terra, cuida dela, até que ela germine, crie raízes, né, e possa crescer, se desenvolver, até chegar o momento da colheita. Então a gente fala muito desse assunto quando a gente trabalha o assunto assim, imediatismo, que é uma coisa que a gente vive tanto nos dias de hoje, né? Essa ânsia que a gente tem de que tudo se dê muito rápido por conta do momento que a gente vive, que tudo acontece de uma maneira muito rápida, né? Muito instantânea. E a gente sabe que o tempo de Deus é diferente um pouco de toda essa rapidez, de toda essa velocidade que consome a todos nós, né? Nos momentos que a gente vive hoje. Então é sempre um assunto recorrente quando a gente fala sobre isso, né? Observar a natureza, viver um pouco mais, e aí a gente entender todos esses ciclos, esses processos, esses tempos que a natureza tem. A gente sabe que a semente, quando plantada e cuidada, ela cresce, mas ela não cresce no momento e na hora que a gente quer, né? Então é importante que a gente observe isso. Mas aqui Jesus está trazendo uma lição um pouquinho diferente, porque ele começa dizendo: vocês estão falando que tem 4 meses até vir a colheita? Porque provavelmente tinha ali alguma plantação que ainda demandava algum tempo até que a colheita pudesse ser feita. Mas Jesus vai dizer uma outra frase, né? Um complemento aqui, que é onde a gente vai se ater para as nossas reflexões. Ele diz:
Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Então Jesus dá uma chamada de atenção aqui e olha, vocês estão falando que ainda falta muito tempo, mas levantem os olhos e prestem atenção. Contemplai os campos que já estão brancos para a colheita, ou seja, já estão prontos, né? Já estão no momento da colheita. E aí a gente fica a pensar, né, do que Jesus está falando. E a primeira coisa que a gente separa aqui dessa passagem é exatamente esse levantai os olhos. É um convite que Jesus faz e nos chama a olhar para o alto, levantai, né? É claro, olhar adiante, né? Olhar para os campos e ver que já estão prontos, coisa que às vezes a gente pode não estar percebendo, e isso é interessante. A nossa postura de criaturas aqui no mundo, às vezes, no extremo oposto daquele imediatismo, daquela velocidade de querer tudo para ontem, de querer tudo muito instantaneamente, às vezes a gente tem uma postura que é o extremo oposto, que é a postura do comodismo, da acomodação, da ociosidade, daquela criatura que fica parada esperando as coisas acontecerem. Quando às vezes a gente tem essa postura de não, ainda falta 4 meses para a colheita e até lá o que é que eu vou fazer? Muito pouco ou nada, né? Vou só esperar até que essa colheita chegue. E o que é que a gente está fazendo com todos esses meses, né? Qual é o empenho das nossas vidas? A gente está jogando fora todo esse tempo, né? A gente está deixando de aproveitar essa oportunidade. E aí pode ser que aqueles campos realmente tenham aí 4 meses ainda para colheita. Mas Jesus está falando, levanta os olhos e olhem, tem colheita pronta já para ser feita, né? Prestem atenção nesses campos. Então, quando Jesus convida a gente a olhar além, ele está falando que às vezes a nossa visão limitada não está prestando atenção em tudo. Às vezes a nossa visão limitada ela está olhando só para um aspecto e não tá conseguindo ver adiante, ver além. Quando a nossa visão está muito fixada em um aspecto só, a gente pode sim cair nessa postura de ociosidade, né, de estagnação, quando na verdade a gente pode tirar sempre bênçãos, né, e oportunidades de muitos casos. Para explicar, né, um pouquinho melhor isso e para trazer um pouquinho mais de reflexões para a gente vai recorrer aqui a um trechinho de um texto do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, a mensagem que é o capítulo 10, chamada Levantai os Olhos, quando Jesus comenta exatamente essa frase. E ele traz algumas reflexões no sentido da gente perceber que muitas das dificuldades que a gente vê na vida não são tudo o que acontece, né? Eu vou ler um trechinho e a gente comenta. Ele diz, lá já um pouco no meio ali do capítulo, né? Ele diz, verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Então, uma visão limitada, às vezes,
nas dificuldades da encarnação, nas dores, né, nos sofrimentos, nas limitações que a encarnação nos oferece, elas fazem a gente ficar um pouquinho estagnado, só esperando os 4 meses para que coisas boas possam vir, quando na verdade Jesus está dizendo: levantai os olhos. E quando a gente levanta os olhos, a gente encontra Deus, né? A gente pode facear uma realidade espiritual que é muito além do que é transitório e as dificuldades que a gente vive agora. A gente pode perceber que sim, apesar de tudo isso, a gente sabe que as limitações existem, que os sofrimentos existem, as dificuldades, né, de quem está aqui na Terra existem, mas para além disso, existem campos prontos para a colheita. Só que a gente precisa contemplar, a gente precisa aprender a levantar os olhos e olhar além. Olhar adiante para perceber as oportunidades, para ver o quanto a felicidade e a paz que o Cristo nos prometem, elas já começam a ser construídas aqui no mundo. Que a gente tem sim nas mãos a oportunidade de uma bela colheita, apesar das dificuldades, apesar das lutas que são presentes, a gente tem sim essas oportunidades, porque a gente precisa, como ele diz aqui, alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. E ele complementa, finalizando a mensagem: irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos e tantas coisas que a gente mesmo semeou, né? A gente sabe, a nossa consciência nos chama que às vezes a gente realmente semeia coisas dolorosas, né? Pelas nossas limitações, pelos nossos equívocos. Mas ele diz: olha para o alto. Repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa. Isso é o bonito, né? Apesar dos nossos equívocos e da semeadura que a gente tem feito, o que a gente pode fazer a partir do momento presente é transformar isso, né? E passar a semear boas sementes e, mais do que tudo, aproveitar a colheita de oportunidades que Deus tem nos oferecido todos os dias. Mas para que isso aconteça, para que a partir de agora a gente faça essa mudança, essa transformação que a gente já almeja, ele diz: dá-te aos labores da ceifa. Então a gente precisa sim arregaçar as mangas para partir para a ceifa, né, para o trabalho. E observa, ele diz, que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Então, se nós ainda observamos as raízes presas ao solo e pensando aqui na gente, né, nós aqui encarnados, presos, né, simbolicamente ao solo, aqui à terra, com as limitações e todas as dificuldades que isso traz para nós, a planta, ela cresce em direção aos céus, ela avança para o alto. Então, que a gente possa, enquanto espíritos, também ter essa percepção, que nós estamos aqui na Terra com oportunidades, ótimas oportunidades para que a gente possa crescer e nos alçar também aos céus. Mas aí a gente às vezes pode ficar se perguntando, né? A gente usa também desse símbolo da colheita, né? Da ceifa, da semeadura, como percebendo o que nos cabe, né? Qual a nossa responsabilidade enquanto criaturas. A gente sabe que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe,
porque é a nossa plantação, é a nossa responsabilidade. Como é que eu vou colher coisas já neste momento, né? Porque a gente esquece de uma parcela que é extremamente importante e que está presente na lei divina mais do que um outro aspecto que às vezes a gente tem como principal, a gente acaba esquecendo que ambos estão presentes. Existe a justiça na lei, e é a justiça que nos dá a responsabilidade sobre as sementes que a gente semeia. Mas existe também um ponto que é a misericórdia divina. E a misericórdia nos dá infinitas possibilidades sempre. E junto à misericórdia vem uma construção que é coletiva. Se existe uma semeadura e uma colheita que são individuais, que dizem respeito sim às nossas escolhas, que dizem respeito sim a tudo aquilo que a gente faz e as consequências dos nossos atos, existe também uma semeadura e uma colheita que são coletivas. Porque a gente vive relacionado com tantos espíritos que nos cercam, né? A gente constrói juntos esse coletivo. E aqui tem um outro aspecto, né, que eu gostaria de trazer desse trecho, que vem um pouco na sequência, né, nos outros 2 versículos. Eu vou reler para a gente lembrar aqui. Quem colhe recebe recompensa e recebe fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Olha só, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Deus quer isso de nós, né? Ele quer a felicidade de todos os seus filhos. E nesse trabalho coletivo, uns vão semear, outros vão colher, e esses que colhem também semeiam, e a gente vai ver essa cadeia, essa inter-relação de todas as criaturas. Pois nesse caso, Jesus completa aqui, é verdadeira a palavra, um é semeador e o outro é o ceifeiro. Então vamos entender um pouquinho melhor dessa plantação coletiva, né, no trabalho coletivo, nos campos de Deus, né, pensando a terra realmente como esse campo de trabalho onde nós todos estamos. Nesse campo, cada um tem a sua parcela de contribuição. E para ajudar um pouquinho a gente também nessas reflexões, eu trouxe aqui também uma mensagem do Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, quando ele comenta também esse trecho, numa mensagem chamada Seara Espiritual. Essa seara, né, esse campo de trabalho espiritual onde todos nós vivemos. E ele diz, eu vou ler alguns trechos aqui ao longo, não é a mensagem toda, alguns trechos para irem ajudando a gente um pouquinho nessas reflexões do trabalho coletivo. E ele diz, no campo espiritual, a época da sementeira é, a seu turno, a época da cega, ou seja, da colheita, né, da ceifa. Semear e ceifar são tarefas que se realizam simultaneamente. Porque se a gente vive num grande coletivo, a gente vai perceber que aqui o tempo é um pouquinho diferente. É sempre tempo de semear e colher, porque nós somos muitos, uns semeiam, outros colhem. Na lavoura espiritual, ele diz, a solidariedade é lei inelutável. Solidariedade, nós trabalhamos juntos e isso é maravilhoso na lei divina. Nós estamos junto com os nossos irmãos. Então, mais uma vez, se nós temos uma colheita que é individual, nós temos também uma que é coletiva. E nesse trabalho coletivo nós estamos juntos, uns amparando os outros, uns auxiliando os outros. E por isso somos mais fortes. E por isso estamos ainda mais preparados para viver tudo isso, né?
ele continua: não há obreiro cujo mistério consista exclusivamente em semear ou em ceifar. Ninguém tem só uma tarefa nesse grande coletivo. O que semeia, colhe, ele diz, e o que colhe, semeia. O que cega alegra-se na colheita cuja sementeira foi trabalho de outrem. Por isso, ele semeia também, a fim de que outros recolham o fruto dos labores. Trabalho e justiça, justiça e amor. E isso é muito bonito, porque existem sementeiras que demandam tanto, que demoram tanto tempo para que a colheita possa ser feita, que às vezes a gente não vê. Tem coisas que a gente planta hoje que a gente não sabe quanto tempo vai levar para crescer, para frutificar e para que os frutos venham. Mas a gente planta para o futuro. A gente planta para as próximas gerações. A gente planta para nós mesmos, que aqui retornaremos em outras oportunidades, em outras encarnações. Tem coisas que a gente colhe hoje que foram plantadas há muito tempo, e aqueles primeiros responsáveis por tudo que a gente colhe já não se encontram mais encarnados na Terra. Encontram-se sim, junto conosco, nos auxiliando, né, os espíritos familiares e amigos que nos acompanham, e às vezes até encarnados sim, né, em novas encarnações, mas a história já deixou para trás uma série de coisas até que a gente possa colher hoje muitos reflexos daquilo que veio antes. A gente segue colhendo hoje um pouco das palavras de Jesus, que esteve há 2000 anos conosco. Quanto tempo demorou para que essas sementes encontrassem solo fértil nos nossos corações para que pudessem crescer? Quanto tempo essas sementes demoraram para encontrar tantos outros solos de outros corações para que pudessem crescer e frutificar, para que hoje a gente possa colher uma pequena parcela ainda dessa colheita. Quanto nós recebemos das sementes que foram plantadas há 150, 160 anos, lá no início da doutrina espírita, que hoje nós colhemos com muita alegria, e que hoje a nossa pequena parcela de contribuição nesse grande trabalho coletivo é sim colher um pouco desses frutos para que a gente possa semear ainda mais. O trabalho é coletivo, os que estiveram no início tiveram um papel fundamental, semearam e começaram o trabalho no campo. Nosso trabalho hoje é outro, mas a gente também é chamado ao trabalho para somar nesse coletivo. A gente recebe o bastão dos que vieram antes e passa ele adiante para os que vêm depois de nós. Esse é o bonito, né? É a grande beleza do trabalho coletivo, da solidariedade, da fraternidade do nosso trabalho aqui no mundo. O Vinícius segue aqui lembrando que os tempos são sempre chegados, porque sempre é hora de semear ou de colher, de trabalhar e de contribuir para o todo. A hora vem e agora é. Só os ociosos aguardam épocas longínquas que jamais chegam. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira esperando aquele momento oportuno para fazer uma determinada coisa, para poder agir com amor, no bem, para poder fazer uma boa ação, para ser caridoso, para amar o nosso irmão, para perdoar um familiar. E às vezes essa oportunidade não chega, ou a gente perde uma encarnação inteira esperando esse momento certo, quando a gente podia ter resolvido às vezes muito antes, né?
Ele diz: os laboriosos não perdem tempo, os campos branquejam para a colheita, as leiras esperam pela sementeira. Não existe pretérito, não existe futuro, existe o presente eterno convidando o espírito ao trabalho. E o presente é sempre o que a gente tem em mãos, né? É a grande oportunidade. Todos são capazes, ele diz, todos são aptos. É bastante querer. Ou seja, todos nós somos aptos ao trabalho. Cada um no seu lugar de ação, cada um onde foi colocado, nós somos aptos ao trabalho. Basta que a gente queira, que a gente esteja disposto para fazer o que nos cabe. O chamado persiste, a seara é incomensurável, a seara de Jesus é enorme e trabalho não falta, né? São muitos campos para semear e para colher. Tem trabalho para todo mundo. Então, que a gente possa encontrar o nosso lugarzinho nesse todo. Ele prossegue: a geração atual goza, em todo o sentido, uma grande soma de benefícios, de comodidades e direitos, que em seu conjunto representa o esforço, a luta e o sacrifício de gerações passadas, como a gente falava. O presente é a consequência do pretérito, assim como o futuro será a resultante do presente. Enfim, aí ele mais para o final vai finalizar a mensagem dizendo: nada de egoísmo, pois. Isso é sério, né? Às vezes a gente pensa só nessa sementeira pessoal que diz respeito só a nós mesmos e a gente esquece desse grande trabalho coletivo. Então ele alerta: nada de egoísmo, nada de ócios infindáveis, obreiros da vinha do Senhor, mãos à obra, semeai e colhei, porque na seara espiritual todas as estações são próprias. E olha que bênção, né? Porque na seara espiritual, como ele diz, no campo de Deus, a gente não precisa esperar a primavera, o outono, o verão, ou o que seja, para fazer a semeadura, para fazer a colheita, né? Sempre é tempo, sempre é hora, porque a misericórdia divina nos dá essas oportunidades. Todas as estações são próprias, ele diz, todas as épocas são favoráveis, todos os tempos são bons, tanto para semear quanto para colher. A hora vem e agora é. Então, que a gente possa encontrar o nosso lugar no mundo de semeador, o nosso lugar de ceifeiro e contribuir também com os nossos braços para perceber que o trabalho coletivo também precisa de nós, que Jesus também conta com os nossos esforços e que a gente possa perceber que no momento em que estamos aqui, apesar de às vezes faltar ainda um tempo para aquela colheita que a gente almeja, que a gente espera, para aquela determinada situação, outros campos seguem prontos, preparados para a ceifa. Que a gente saiba ter esses olhos, né, voltados ao alto para perceber as oportunidades que Deus tem nos oferecido todos os dias. Que Ele nos abençoe, nos inspire, nos ampare diante das lutas, das dificuldades, para a gente poder ver sempre o campo que já frutifica, os frutos que já podemos recolher, né? As bênçãos que já recebemos, que nos dão forças para seguirmos avançando e enfrentando as dificuldades que são o momento que nós passamos aqui hoje, né? Então, que Ele nos ajude sempre, nos inspire na colheita e na plantação também, né? Do bem, do amor, que se espalhe para todos os corações.